A doutora Paloma está aqui para falar com a gente sobre desconto progressivo e venda casada. O que comem, onde estão e onde se escondem. É isso, mas obrigado pela doutora. Gostou? Gostaria, mas não sou. Depois você faz o Pix, viu? Ainda Certo. não. Tá Depois certo. Boa tarde, Sara, Rodrigo, ouvintes, tarde. telespectadores. É sempre uma honra estar aqui dividindo a bancada com vocês dois. A honra é nossa. Eu tô com sempre saudade um da prazer Luísa, né? receber Mas você nessa é bancada. sempre muito bom. Eu gosto muito de estar aqui. Oh, muito Já obrigada. já ele tá de volta. Não se preocupe, a sua saudade tem hora para acabar. Não tenha dúvida, ele está voltando. Ouvinte, se você também estiver com saudade, não se preocupe. Está mais perto do que você imagina. Inclusive, a Luísa faz parte dessa pauta que estava acontecendo, né? Ele está Faz. de licença paternidade, né? Exatamente. De 20 Está dias. ninando 20 a dias. sua neném. É, Fofo. Paloma, depois eu quero, sabe o quê? Que você traga aqui, e eu estarei como ouvinte, mas eu quero que você traga aqui o assunto Black Friday e Black Fraud. Olha aí. Eu Viu? acho uma ótima. A gente traz, sim. Vamos trazer na semana antes para dar dicas, ficar fresquinha aí na cabeça É. do consumidor, né? Pronto, gostei. Mas a gente vai falar também de dicas para consumidor, né? A gente está falando hoje sobre, então, a Sara já falou do tema, desconto progressivo e venda casada, né? Às vezes parecem iguais, mas eles não são. Geralmente, hoje em dia, o desconto progressivo ele está sendo mais usado em farmácias, principalmente para remédios de uso contínuo. Aquela pessoa que ela vai ter que usar por mais de um mês o remédio, ela acaba tendo um desconto maior se ela comprar mais caixas. Às vezes 3 caixas, às vezes 6 caixas, né? E, enfim, por aí vai. A venda casada, ela é muito mais atrelada a você ser obrigado a comprar alguma coisa para ter o benefício, o desconto. Paloma, se encaixa também nos serviços, por exemplo, você vai comprar um celular e o vendedor tenta te passar ali um seguro, por exemplo. Mas você não é obrigado. Mas você não é obrigado. Aí não é venda casada. Só é venda casada, e a gente vai conversar com um especialista, ele vai explicar melhor, quando a pessoa é obrigada a comprar para ter aquele bem que ela quer comprar. E o desconto progressivo, ele também pode ser usado no supermercado, né? Aquele famoso leve 3, pague 2. Mas a pessoa tem que sempre ficar atenta, né? Fazer a conta, ver se realmente está pagando mais barato e principalmente o prazo de validade. Porque não adianta o consumidor comprar, vamos dizer, 6 caixas do medicamento com um baita desconto, um descontaço, e não ter a validade suficiente para aqueles 6 meses que ele vai precisar. Então é isso, a gente tem que estar sempre atento. É bom, vale a pena, só que a pessoa ela tem que estar ligada também nesses detalhes, né? Tem até um viés também de educação financeira, né, Paloma? Você vai ali tentar comprar, vamos supor, uma caixa de leite. Eu sei que na semana eu consumo uma caixa de leite, mas eu vejo uma atração, né, de 3 caixas de leite e aí eu pagaria 2, como você citou. E aí eu acabo consumindo mais naquela semana só por ter uma maior disponibilidade. Sim. Então, tudo é educação, né? E o cuidado no uso. No uso não só daquele produto, como também do seu dinheiro, né? Sim. Eu tenho até uma outra dúvida. Quando o especialista estiver já aqui com a gente tudo certinho, a gente pode tirar com ele. Se aquela promoção, né, aquele incentivo, ele também pode ser visto como venda casada. Como o Rodrigo falou, por exemplo, o celular vamos supor, R$1.000. Mas se eu pegar um seguro, pagar ali 50, R$100 a mais no seguro por mês, Um o seguro, celular ou sai uma mais garantia, barato. né, de Ou uma repente. garantia estendida, algo assim, né? Que me dê um desconto no que eu pago só uma vez, que é o celular, mas que eu fique ali atrelada a pagar várias mensalidades. Isso, no caso, seria só um incentivo. Mas também pode ser visto como venda casada? Vamos Será? perguntar pro Sávio. Vamos, ele já tá com a gente? Tudo bem, Sávio? Sávio é paz. conselheiro da Associação de Defesa do Consumidor. E a gente vai conversar com ele, então, para tirar essas dúvidas. Você já estava ouvindo essa dúvida da Sara? Tava assim. Tá certo, então. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradecer aí o convite, dizer que é uma alegria poder conversar com vocês e com essa audiência extremamente qualificada desse horário vespertino. E tenho certeza que nesse período, nesse mês aí que a gente trabalha Black Friday, são várias dúvidas que acabam
permeando a cabeça do consumidor. Então, a grande diferença que a gente vai ter entre o desconto progressivo, como vocês já estavam colocando, e a venda casada, é a não possibilidade do consumidor ter escolha. O direito mais sagrado que nós temos no Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação, em convergência com o direito à escolha. Então, no momento em que esse direito à escolha é tirado, muitas vezes por não dar a informação a contento, a informação correta para o consumidor, a gente tem uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu promovo a progressão de preço, eu concedo benefício, desconto ao consumidor, mas deixando a opção dele adquirir apenas um produto, dele ter a opção da escolha, eu não estou diante de uma prática abusiva, eu não estou diante de uma venda casada. Agora, no momento em que o consumidor não tem a opção, que para ele adquirir um produto, ele necessariamente tem que adquirir outro, aí sim a gente tem uma prática que viola o Código de Defesa do Consumidor, que é tratada como prática abusiva e que o consumidor, ao se deparar com tal situação, deve aí comunicar aos órgãos de proteção e promoção à defesa do consumidor. Sávio, além disso, tem alguns produtos que são mais comuns, a gente estava falando, né, dos remédios de uso contínuo, de produtos no supermercado. Existe uma regra para esse desconto progressivo ser dado pelo comércio ou não? O comerciante ele pode escolher qualquer produto que ele tenha na loja, desde que seja favorável para ele e para o consumidor? É livre, aí a gente vai para uma regra de livre comércio. Então, toda e qualquer regra comercial que não viole as disposições do código tem validade dentro do nosso ordenamento. A gente vê de forma mais comum, principalmente nessa parte do medicamento, né, que você já colocou muito bem, mas também nessa parte de perfumaria. A gente vê muito aquela questão de sabonete, de shampoo. Esses itens, né, do dia a dia, eles acabam tendo uma maior aderência para esse tipo de prática comercial. O fornecedor ele tem liberdade para fazer. O que ele tem que observar é, por exemplo, se ele vai colocar, a gente vê uma prática muito comum nos supermercados, com produtos que estão próximos à regra de validade, à data de validade, e aí ele coloca ali 3, 4, 5 unidades, se o consumidor comprar, tem um abatimento no preço, tem uma variação. Então ele tem que. É proibido? Não, se o produto não tiver vencido, não é proibido. Agora o que é que ele, fornecedor, tem que fazer? Tem que informar que aquele produto está próximo da validade. Se não está próximo à validade, então ele tem liberdade para escolher qualquer produto e oferecer esse regramento ou essa disposição, deixando bem claro que deve ser dada a opção e ofertado a possibilidade do consumidor adquirir de forma individual. E esse aviso, né? Ele tem que estar bem claro, ele tem que estar bem exposto na prateleira mesmo. Como é que o consumidor tem que se deparar com isso? Tem que ser de fácil acesso? Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro quando ele traz como direito básico, como princípio a ser observado, o direito à informação. Então, um consumidor bem informado, e todos nós somos consumidores, talvez não tenha nada que chateie mais um consumidor, vou dar um exemplo aqui, do que estar passeando no shopping, ver um produto numa vitrine e na vitrine não ter o preço. E ele tem que entrar na loja, fazer aquela pergunta para o vendedor, que poderia ter sido resolvida de forma muito simples se lá tivesse constando o preço, tivesse dando a informação. Então, se você olhar no seu dia a dia, nós na missão aí de consumidor diário que temos, por vezes nós somos vilipendiados, fisgados em determinados momentos, lei da relação de consumo, porque o fornecedor não outorga ali a informação clara, precisa, direta e objetiva. Então, o que a gente sempre coloca? Que toda e qualquer informação relativa à oferta de bens e serviços, ela deve ser feita de forma o mais claro possível. Não deve ter entrelinhas, não deve ter dificuldade, não deve gerar no consumidor ali uma dimensão dele ter que ir buscar a informação. A informação já tem que vir até ele para que ele possa aí fazer o seu direito sagrado de escolha. Sempre que nós temos a possibilidade de ter a informação clara, a gente consegue sim fazer uma boa escolha, a gente consegue ter ali uma visão clara e ampla do que a gente quer consumir ou não. Sávio, agora mais especificamente para o nosso ouvinte, dono de casa, dona de casa, quando vai ao supermercado, que você se depara com essas promoções, principalmente como a Paloma falou no início, de compre 4, pague 3, né, leve 4, pague 3, de leite, de algo de peso realmente, que tem lá na etiqueta o valor por litro ou o valor por metro. No caso, papel higiênico sai o valor por metro. O estabelecimento ele é obrigado a colocar esse valor nessa etiqueta de promoção
Ou não, aquilo ali é apenas uma boa prática? Não, nós temos uma lei, a lei do preço claro. Essa lei ela vem para ajudar o consumidor a realmente ter a informação do preço e a gente possa sim ali fazer a escolha correta. Vou dar alguns exemplos para a gente ver e verificar. E esse é um exercício diário. Eu mesmo pratico isso diariamente quando vou ao supermercado, no que concerne a verificação de precificação. Tem sido uma prática muito comum e você já deve ter se reparado, quem nos assiste, quem nos ouve nesse momento, de, por exemplo, um determinado biscoito, né, um produto muito comum aqui no nosso estado, no Ceará, aí ele sofre alteração na sua embalagem, ou há uma mudança na rotulagem. Essa mudança na rotulagem, na maioria das vezes, ela vem para maquiar, o que a gente chama de maquiagem do produto, onde há uma diminuição na gramatura do produto. E aí você acaba que não percebe, porque de fato o produto ali sofreu uma alteração na embalagem, reduziram o conteúdo que estava dentro, e aí o consumidor acha que está pagando o mesmo preço, mas na verdade não está, porque houve uma diminuição de produto. Então o que a lei do preço claro quer fazer é o seguinte, ele quer dizer quanto é que vale 1 quilo desse biscoito, quanto é que vale 1 litro de azeite, quanto é que vale 1 litro de molho de tomate, por exemplo, ou 1 quilo, né, se eu estiver trabalhando com a unidade de medida de quilograma. Porque aí eu consigo fazer a real e efetiva variação de preço, independente da marca, independente do invólucro ou da embalagem que ele está. A gente tem produtos que são vendidos em latas, ou tem vidro, ou tem sachê, embalagem plástica. Então isso tudo influencia no preço, por vezes. E o que essa lei quer é oportunizar, é gerar e dar informação clara, precisa, direta e objetiva ao consumidor, para que ele possa saber se realmente está comprando um produto caro ou um produto barato. Porque as embalagens elas acabam maquiando ou dificultando o olhar e a precisão do consumidor. Então não é uma faculdade, não é digamos, um plus que é oferecido pelo fornecedor. É uma determinação legal. E se o consumidor que nos ouve, que nos assiste nesse momento, se deparar com um estabelecimento comercial que não utiliza ou não emprega essa prática na precificação do seu produto, lá na etiqueta que está na gôndola, ele deve sim denunciar esse estabelecimento aos órgãos de proteção e promoção à defesa do consumidor. Isso a gente chama de reduflação, né? Que a gente faz várias matérias sobre isso. O preço continua o mesmo e o produto diminui, né? O produto vai diminuindo. E a dona de casa também, ou as pessoas que vão no supermercado, lá em casa quem vai sou eu, então eu sei bem. Muito nos frios também, dá para saber isso. Porque às vezes o pacote fechado, ele parece mais barato. Mas se você vai ver quanto é o quilo daquele produto ali, você faz a conta e vale mais a pena pedir no balcão. Então, esses cuidados, o consumidor ele tem que estar sempre atento, porque ali diz oferta, né? E o preço é muito chamativo, mas quando você vai ver, você vai estar pagando muito mais na grama do que se você comprasse no quilo do balcão, né? E a etiqueta diferenciada, ela é chamativa. Né, ela já influencia o consumidor a olhar com mais atenção para aquele produto. E o Sávio usou um exemplo excelente, que é o azeite. Nós sempre estamos falando também aqui do azeite. Então, hoje, é muito comum ver aquela embalagem menorzinha. Sim. Então, você pega uma promoção daquela embalagem menor, acha que está levando mais unidades e está se dando bem por isso, mas, na verdade, a unidade maior, pelo preço no litro, está mais vantajosa. E essa falta de atenção, que não deveria ser uma obrigação do consumidor, estar checando toda hora, estar em cima, né? E sim do estabelecimento, como ele muito bem colocou, é de expor realmente o valor do litro. E ali estaria claro o que era mais vantajoso e o próprio consumidor iria escolher o que ele quer levar naquele dia. E às vezes o preço do litro ou do quilo é tão pequeno na embalagem ou ali na etiqueta, que o consumidor às vezes passa desapercebido, né? Idosos devem ter dificuldade de ver, inclusive, porque é um númerozinho bem pequeno, às vezes, do lado, no cantinho da etiqueta do preço. E tem ouvinte participando, tá? Vamos ouvir. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Amiga, assim, o mercantil daqui, ele está, por exemplo, tem a promoção da carne. A promoção da carne está de R$ 29,90, mas o preço mesmo dela é R$ 49,90. Só que é pesado no valor normal.
A promoção tira lá no caixa quando a gente vai pagar. Isso é certo? E agora, Sávio? Isso é a Márcia de Aquiraz participando com a gente. Normalmente, depois você coloca o CPF lá no caixa, né? Que você tem acesso ao desconto. Isso gera uma grande confusão lá na minha casa também, porque tem que ficar conferindo depois que sai do caixa, ver se tá tudo certo. É mesmo uma prática legal do supermercado fazer isso? Vamos lá. A gente tem primeiro que entender, aí eu vou voltar mais uma vez e intensificar a fala no direito à informação. Em regra, esses supermercados ou outros estabelecimentos, eles trabalham com clubes de desconto. Então, ele quer que você se associe, que você tenha uma parceria com ele ali de compra, né, que você tenha uma fidelização, para que ele possa te oferecer um benefício. Então, se aquela precificação ela decorre porque você faz parte de um clube de benefícios, que aquele supermercado está inserido, ou que ele é realmente o promotor do clube de benefício, a gente não enxerga nenhum tipo de violação, porque na verdade ele está te otorgando um benefício a você, que faz parte desse clube de benefício. Diferente do outro consumidor que chega lá no estabelecimento e, por exemplo, não fizer parte ali daquele clube de descontos. Então, eu não enxergo e a legislação também não proíbe, não vê nenhum tipo de dificuldade. O que a gente precisa entender? E aí, que a gente sempre fala para o consumidor e a gente orienta. É que no momento do caixa, na hora que ele colocar esse produto que ele sabe que tem um benefício, porque tem um preço diferente, porque é o dia da carne, é o dia da fruta, ou porque para quem faz parte do clube de benefício tem aquela variação mais vantajosa, que no momento em que o caixa passar o produto, ele já verifique lá na hora se aquele preço houve redução. Alguns caixas vão dizer o seguinte, o preço só aparece ou só aparece no final o desconto. Não, ele pode sim abrir uma tela e verificar a precificação que é aplicada naquele momento. Então a gente sempre orienta que o consumidor ele tenha de fato atenção para que ele não seja ali induzido a consumir algo e na verdade não se apresentar. Se isso acontecer e o consumidor enxergar que foi prometido e não foi entregue, a gente está diante de uma prática abusiva chamada propaganda enganosa e aí o consumidor também teria direito a, por exemplo, nesse caso da nossa consumidora aí, a ter acesso ao produto pelo preço reduzido, pelo preço diferenciado. E eu quero só fazer uma colocação, vocês fizeram uma ponderação, que a gente está num mês que é super pertinente. A gente está no mês de novembro, o que antigamente era um dia, que era chamada Black Friday, hoje é um mês inteiro, né, a Black November. E a gente é movido pelo visual. Então os fornecedores, eles utilizam muito os chamariz, os splashes comerciais, de forma muito agressiva, para realmente chamar a atenção do consumidor. E o consumidor acaba sendo fisgado, está lá no comportamento do consumidor. Todos nós somos movidos a isso. A gente quer vantagem, a gente quer benefício. E a palavra oferta, promoção, redução, cupom de desconto, isso seduz. Mas a gente tem que ter cuidado para que essa sedução ela não seja apenas no visual e acabe impactando o consumidor e gerando até, quem sabe, aí, uma mazela chamada superendividamento. Muitíssimo obrigada, Sávio.